A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha nos abençoar poderosamente, né? Para a gente fazer mais uma live aqui em nome de Jesus. Uma palavra de novo muito importante aqui em Hebreus, falando um pouquinho do porquê do Antigo e do Novo Testamento. Eu tenho falado aqui nas minhas lives, mas hoje Deus tocou fortemente o meu coração para mim vir falar dessas coisas aqui. Em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo Jesus foi tentado, mas não houve pecado, né? Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Como ele mesmo disse, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então já está vencido, porque ele veio sem pecado, e em tudo foi provado e não se achou pecado. Por isso ele conseguiu ressuscitar. Só assim para sair desse lugar, como a gente sabe, de trevas e escuridão. E ele foi o único, não houve na história da humanidade, até o dia que ele veio, que alguém foi tão santo como Jesus foi santo. E por isso ele venceu o mundo, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus não vai estar aqui esperando o povo todo o tempo, né? Uma hora ele vai vir buscar a igreja, e quem foi salvo, né? Quem foi para junto de Jesus, foi para junto de Jesus. Mas quem ficar, nós já sabemos o que vai acontecer, né? Porque todo sumo sacerdote dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Aqui, na verdade, Paulo está falando dos sacerdotes da terra, né? Porque qual homem que não tem pecado? Então, quando eles faziam, né, essas oferendas, tinham que fazer primeiramente para ele, para si mesmo, né, para depois para o povo. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Somente Arão foi chamado para fazer essa obra, né, de entrar no santo lugar lá, que era para oferecer, né, essas oferendas para Deus. Só ele, só Arão foi chamado. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhes disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido, né? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Eu já tenho falado isso nas minhas lives, né? Das pessoas que eles são alimentados com leite, não das coisas espirituais de Deus, porque não estão preparados ainda, né? Do alimento sólido, quer dizer, das coisas espirituais, porque se Paulo naquela época falasse das coisas espirituais mesmo para o povo, aí que ninguém ia acreditar, né? Mas foi ensinado com leite, como menino. Tamanha era a ignorância, né, do povo. Não ler, não buscar entendimento, né, não se purificar, né, não ser santo, né, aí não recebe o Espírito e o próprio Espírito não tem como ensinar. E aí a pessoa, ela mesmo que lê 10 vezes a Bíblia, ela vai ler como um menino, não entende as coisas espirituais. E hoje a gente vê muito isso. A gente vê muito isso. Muitas coisas que Deus me mostra aqui na palavra, eu também não posso falar. Porque o povo ainda não está experimentado, como diz Paulo aqui, né? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Tá vendo? E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina, e do batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, quando Jesus vier, né? E a gente estiver lá com ele, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. É muito difícil uma pessoa, né, que já provou do Espírito Santo, das coisas discernentes, né, do mundo futuro, como diz Paulo aqui, e ela recai, ela perde, ela volta a fazer o que fazia no mundo. Então é muito difícil que ela seja renovada. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado depois que a gente é batizado, que a gente conhece a palavra de Deus, tomar muito cuidado para a gente não voltar, né, para esses rudimentos do mundo, da carne, pecar contra o Senhor. É difícil, ele não está falando que é impossível, né? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e expõem o vitupério.
Então, se a pessoa tem o conhecimento e volta a pecar, ele está crucificando Cristo de novo. Ele não deu importância nenhuma para o sofrimento de Cristo na cruz. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Né? Quanto mais a gente aprende a palavra, quanto mais a gente coloca no coração, quanto mais chuva cai, quer dizer, palavra, conhecimento, né? A gente recebe mais bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Lembra de Esaú? Quando vendeu a primogenitura lá para Jacó? Ainda que com choro, ainda que ele chorou muito, ele não conseguiu a vida com Deus. Ele não foi salvo naquela época. Isso é palavra de Deus. Porque ele não mostrou arrependimento no coração. Ele não foi provado na hora da tentação. Ainda que ele chorou, ainda que ele orou, mas aí vem a prova. Né? Não é só com palavras que a gente prova isso para Deus. Mas é na hora da provação. A gente precisa ter sabedoria nessa hora, né, da aprovação. Porque é nessa hora que Deus vai saber realmente quem somos. Ele vai ver o nosso coração. Aliás, ele sabe, mas aí a gente precisa ser provado. Mas de vós, os amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor ou da caridade, para que, com o seu nome, mostrardes enquanto serve aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, não desistir jamais, né? Colocar essa fé no coração e não desistir. Não é fácil, principalmente quem não lê a palavra de Deus, quem não tem costume de orar. Se a gente que já lê, né, lê muito, eu digo, e ora, já é difícil, quem dirá quem não lê e quem não ora. Não é fácil. Então, por isso que Deus fala, a porta é estreita. Então nós devemos vigiar, como a gente vigia na oração, como a gente vigia aprendendo as coisas de Deus, Novo Testamento, eu digo, aprendendo as coisas de Jesus, porque ele veio fazer nova todas as coisas. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Normalmente, quando a gente está discutindo com alguém, né, a gente jura, quer dizer, hoje a gente já não pode jurar mais por causa da morte de Cristo. Mas antigamente se fazia muito isso, jurava, e aí acabava aquela contenda, né, porque o juramento foi assim, para acima dele, né? Então, a gente sabe que hoje a gente não pode jurar mais, né?
Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento. Isso é promessa de Deus, né? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a salvação, né, de Cristo, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Quando Jesus, né, se entregou na cruz, ele rasgou o véu, já não temos mais aquele véu. Hoje nós podemos conversar direto com Deus, já não precisamos mais daqueles rudimentos do passado, que precisava de um sacerdote entrar no templo, né, para conversar com Deus, para ele, não sem sangue, como a gente vai ver aqui, mas para a purificação dele próprio e para o do povo. Já não precisamos mais disso. Hoje nós vivemos pela fé, né? Cada um de nós, não precisamos mais ficar pedindo, pelo amor de Deus, oração para o pastor, para missionário. Não. Uma coisa a gente tem que pôr na cabeça: nós somos salvos pela fé. É a nossa fé, né? Não podemos esquecer de uma coisa: a salvação é individual. O pastor pode orar pelaquela pessoa 50.000 vezes, mas se ela não pôr isso no coração de se santificar na presença de Deus, o que o pastor pode fazer se ele é só um homem? Deus ainda tem misericórdia, né, da gente por causa dessas orações e nos prova, né, nos capacita para que a gente consiga, né, se livrar de muitas coisas. Mas só que isso também vai depender individualmente de cada um. Não é somente das orações do outro lá, viver de oração de outras pessoas. Nós precisamos pôr isso no nosso coração. Nós podemos muito bem orar hoje para Deus diretamente. Todo mundo sabe disso, né? O véu foi rasgado. Jesus já se entregou na cruz. Ele é o nosso intercessor. Então tudo que a gente pede em nome de Jesus, se a gente está vivendo a palavra de Jesus Cristo, até nos mandamentos de Jesus, hora ou outra ele vai nos atender. Mas isso depende de cada um de nós. Porque se o pastor cansa de orar, mas a pessoa não se santifica, né, em tudo, em mentir, em falar da vida dos outros, em andar em prostituição, tem muitas coisas que nós precisamos melhorar para que Deus possa nos atender. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e os abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai era esse rei. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Semelhante ao Filho de Deus. Foi ele que
que prometeu, né, essa grande bênção para Jesus, que ele ia ser sacerdote eternamente falando. Considerais, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Queria bem eu falar dessas coisas, de despojos, dessas guerras de matança, que o nosso patriarca Abraão falou naquela época, né? Fez naquela época. Mas primeiro que eu não vou ter tempo, segundo que também não dá para falar, né? Desses despojos, que seria realmente isso. Os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei do tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada dentre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ele era maior do que Abraão, né? E por Abraão ele ungiu Jesus Cristo como sumo sacerdote eternamente falando. Olha que coisa linda! Desde lá do princípio Jesus já tinha essa promessa, né, de sacerdote eternamente falando. Aqui certamente tomam dízimos de homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Eita glória! Porque ainda ele estava no lombo do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse... Escuta isso. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Vou até ler de novo aqui o 12, do capítulo 7. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Por isso que eu sempre falo, Jesus veio fazer nova todas as coisas. Ele veio mudar os mandamentos, mudar a lei. A gente vai ver mais para frente por quê. Porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. E ele tomou o dízimo de Abraão, semelhante ao filho do homem, o filho de Deus. E muito mais manifesto é, ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, porque não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Essa mudança foi não pela mão dos homens, mas pelo poder de Deus, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado. Eita glória!
para quem gosta de ficar pregando o Antigo Testamento. Como eu já falei, quer pregar Antigo Testamento, quer começar no Antigo Testamento, né, como âncora, mas falar da salvação, que hoje é o mandamento que devemos cumprir, né? Tudo bem. Mas ficar pregando o Antigo Testamento de uma coisa que já está abirrogado. Porque o procedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Inutilidade. Ele era provisório. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. O Antigo Testamento nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pelo qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Sem juramento, né, foram feitos sacerdotes naquela época, né? Mas este com juramento, mas Jesus com juramento, por aquele que lhe diz, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Pela morte foram feitos, né? E foram impedidos de permanecer. Mas este Jesus permanece eternamente. Tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre para interceder por eles, coisas que o homem não pode fazer, a lei não pode fazer, por isso foi abrogada, era provisória. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Mais sublimes do que os céus. Eita glória! Esse é o sumo sacerdote verdadeiro, que pode se compadecer, que pode pedir a Deus, né, pelas nossas causas, com gemidos inexprimíveis, que não necessitaste como o sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados. Esse era o sacerdote, né, homem, que tinha que pedir, né, tinha que interceder a Deus pelo primeiro por ele. Cada um que passava, né, por aqui. E depois do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Eita, glória a Deus! Perfeito para sempre. Tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso não é do homem. Nenhum homem conseguiu ressuscitar ao terceiro dia. Nenhum. E nem vai haver, porque nós somos feitos pecadores. Mas Jesus, como Filho de Deus, deixou
tudo lá e veio para esse mundo. Ele não veio para essa geração, ele veio para esse mundo, desde o princípio. Ora, o sumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Por isso ele pode se compadecer de cada um de nós. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Eita glória! Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferece dons segundo a lei, os quais servem de exemplar, a sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazes tudo conforme o modelo que no monte te se mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Vou ler de novo. Porque se aquele primeiro mandamento, a lei, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Como eu queria que esse povo entendesse e ouvisse essas palavras, que não vem da minha boca, não vem de mim, mas que está escrito aqui. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles também não atendi, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Como que a gente vai ter essa lei no nosso entendimento se a gente não buscar? Não é? A gente tem que ler. Tem que se interessar. Eu já falei uma vez, quando a gente quer se formar em alguma coisa, a gente vai ter que fazer o quê? Estudar. Ir para a faculdade e se esforçar muito para passar, né? E aqui também não é diferente, né? Para a gente ter essas palavras aqui, ó, como Deus está falando, nós precisamos, né, mostrar para Deus o que a gente quer. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei e eu lhes serei por Deus. E eles me serão por povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e das suas prevaricações. Não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto
essa palavra que é muito importante para a gente vir entender tudo isso que eu tenho falado aqui. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, envelheceu o Antigo Testamento. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. É muito importante que a gente venha ler e entender, mas o povo está precisando ouvir as coisas discernentes à salvação de Deus. Não é? Jesus não veio fazer nova todas as coisas? Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia candeeiro, e a mesa e os pães de proposição, e ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e arca de concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca dos querubins, a glória que fazia sombra ao propiciatório, das coisas quais não falaremos agora, particularmente. Nem Paulo quis falar dessas coisas, né? Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pela culpa do povo. Oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, ou manifesto, quer dizer, ainda Jesus não tinha sido manifesto, enquanto se preservava em pé o primeiro tabernáculo, se preservava em pé a antiga, né, a lei, até que viesse Jesus. Mas depois que Jesus veio, fez nova todas as coisas. Perdeu, então, perdeu, né, a validade do Antigo Testamento, como está escrito aqui, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele a quem faz o serviço. Não podia aperfeiçoar a consciência do povo. Por quê? Consistindo somente em manjares e bebidas e várias ablações, e justificação da carne, impostas até ao tempo da correção, ou da reforma, até que Jesus viesse, né? Serviu, né? O Antigo Testamento precisou, foi muito importante quando ele era válido, mas agora depois que Jesus veio, né, ele foi inutilizado. Já não vivemos mais nunca vivemos, né, na verdade, nunca vivemos, mais pelas obras, mas agora é pela fé. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção ou salvação. Então, o Antigo Testamento
o sangue era aspergido com sangue de animais, que não podia, né, aperfeiçoar ninguém. Essa era a base da lei, do Antigo Testamento. Mas hoje nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer, que pode salvar. Porque se o sangue dos touros, de bodes e cinza de uma novilha, aspargidas sobre os imundos, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência. Agora sim, né? Pelo sangue de Jesus, ele purifica nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Das obras mortas, que sangue de touros e de bezerros não podia, né, nos dar. E por isso é mediador de um novo testamento, ou de um novo mandamento, né? Deixa eu ver aqui exatamente, de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Eita glória, isso aqui é muito importante. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Vou até ler de novo aqui o 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna, os chamados, né? Então, quantas vezes, né, Deus, através de Paulo, está escrevendo aqui que o Antigo Testamento não pode purificar, não pode limpar a nossa consciência. Por isso veio Jesus. Nós precisamos ter isso na nossa consciência para que a gente receba o Espírito de Deus, para a gente ser limpo pelo sangue do Cordeiro. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor quanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue de bezerros e de bodes, com água, lã, púrpura e ísopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: eita glória, é por merecimento, né? Dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Olha qual a importância da gente estar aqui hoje, nos finais dos tempos. Porque esse é o mandamento que tinha naquela época, com sangue de touro e de bodes. Dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Que não pode purificar a consciência. E quantos de nós estamos aqui hoje? Temos que dar graças a Deus por nós estarmos aqui hoje, nos finais dos tempos, depois que Cristo veio e se entregou por nós na cruz. Porque hoje vivemos pela fé, pelo sangue purificado, que aquela época não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje. E semelhantemente aspergiu sangue
o tabernáculo e todos os vasos do ministério daquela época. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificam, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Jesus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora compadecer por nós perante a face de Deus, nem tão também para si mesmo oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eita, glória a Deus! E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha aqui. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, também Cristo oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos. Tem muita gente aí que acredita que vai ficar vindo aqui trocentas mil vezes, né? Que existe essa tal reencarnação. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus que o homem veio uma vez e depois disso vem juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. Aparecerá segunda vez, quando ele voltar, né? Sem pecado aos que os espera para a salvação. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, porque tendo a lei a sombra das coisas futuras e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar os que por ele se chegam. Nunca pode. Pela lei, não. Né? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Mas como não purificava, né? Então de ano em ano eles tinham que fazer essas oferendas, né? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se fazia comemoração do pecado. Eita! Era só para lembrar o povo do pecado, mas não podia limpar, né? Não podia limpar. Então o povo ia lá só para lembrar que aquilo lá era pecado, que as coisas que estavam ali na lei era pecado, que ele não podia pecar. Mas qual dos homens não peca? Não é? Só veio um aqui até hoje que eu sei que nunca pecou, que é Jesus. Homem nenhum na face da terra, nem profeta, nem ninguém conseguiu essa tão grande salvação. Não ressuscitou ao terceiro dia. Porque é impossível que o sangue dos touros e de bodes tire o pecado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Jesus estava falando aqui com Deus, né? Então disse: eis-me aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim,
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblação, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro mandamento para estabelecer o segundo. Tira. Depois que Jesus veio, foi tirado, foi abrogado para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Nunca pode tirar os pecados. Então não adianta ficar batendo nessa tecla de ficar pregando isso para o povo, para purificação. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus e por isso pode, nos abençoar, porque ele é eterno. Daqui em diante esperamos até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Santo Espírito nos testifica porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seus entendimento. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecado. Lembrando, quando Jesus passou pela terra, quando ele queria salvar, ele falava, vai e não peques mais. Porque ele estava limpando o pecado daquela pessoa que ela tinha cometido até aquele dia. Mas depois disso, se ele continuasse pecando, já aquela morte na cruz não valeu de nada para ele. E hoje não é diferente, é claro. A gente tem consciência do sangue de Jesus, nós não podemos mais andar de qualquer jeito, porque nós fomos comprados com um grande preço. A nossa vida já não nos pertence mais. Nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Ele falou, seja santo porque eu sou santo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos como verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. É assim que nós devemos chegar a Cristo. Lavados com água limpa, quer dizer, com o corpo, com o sangue de Cristo. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, olha aqui, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
já não resta mais sacrifício pelos pecados. Nós podemos perder a nossa vida para com Deus. Vai depender das muitíssimas misericórdias de Deus. Isso é, se o tal ainda se arrepender de coração e chorar muito na presença de Deus. Mas uma certa... Deixa eu ler de novo aqui, senão não vai dar para entender. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor do fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, a lei. Olha como era vulnerável. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Era assim. E quando a pessoa ia lá e mentia, é certo que ela ia ter que dar conta disso. Mas até aí o indivíduo podia morrer, se Deus não intervisse, né? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor daquele que pisar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E tiver por profano o sangue do testamento, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos que aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Precisamos muito tomar cuidado ao falar da vida dos outros. Não é, gente? Fala sério. Aliás, precisamos tomar cuidado com tudo, né? E tem coisas que a gente precisa aprender para a gente saber que a gente não pode fazer e pecar. E quanto mais conhecimento nós temos, mais fácil fica da gente vencer. A porta é estreita, nunca se esqueça disso. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Em partes fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes e expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Precisamos de paciência, né? Esperar, né? Com paciência. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para que a conservação da alma. Eu quero ler mais 2 versículos aqui no capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é o versículo 1 do 11. Versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa que Deus colocou, né, no nosso coração, para a gente aprender um pouco mais das coisas de Deus, para a gente saber dividir
Novo Testamento, do Velho Testamento, como eu tenho falado muitas vezes aqui, né? E eu sei que muitos torcem, né? Um pouco, não aceita, mas é a verdade. Eu não posso deixar de pregar a verdade porque alguns não aceitam. Espero que quem é de Cristo, né, que prega a palavra, venha ler, venha ouvir essas coisas, né, para não cair, né, para não cair com muita oração e súplica em Deus. E por incrível que pareça, deu 1 hora certinho de vídeo. Eu pensei que ia dar 1 hora e meia, 2 horas, mas graças a Deus foi mais rápido do que eu imaginava. Porque desde o capítulo 4 ali até o 10 e 2 versículo do 11, eu pensei que ia demorar um pouco mais. Mas pela glória de Deus, né, foi mais rapidinho. E eu espero, irmãos, que quem ouve essas palavras até o fim, quem ficou comigo até aqui, que venha compartilhar, porque essa palavra é muito importante, né, para que as pessoas venham ouvir. É muito importante. E assim eu agradeço em nome de Jesus.